Esse vídeo é para você que quer trabalhar com programação e está tentando decidir qual faculdade fazer. Também é para você que já decidiu qual fazer, mas está pensando numa segunda opção, num plano B, caso o seu plano A não dê certo. Eu quero te mostrar os 6 cursos que eu recomendaria fazer, que seriam os cursos que eu faria hoje. E a gente vai olhar as grades, as matérias que são estudadas, a gente vai olhar o perfil do egresso, para tentar te ajudar aí a decidir qual curso você pode escolher. No final, ainda vou deixar 4 perguntas para te ajudar a decidir, caso você ainda tenha alguma dúvida. Vamos lá? Certo, e quais são as opções que a gente tem? Bom, para descobrir isso, eu fiz uma pesquisa por todos os cursos de computação de nível superior que a gente tem no Brasil, reconhecidos pelo MEC, e aproveitei para descobrir também quantas pessoas ingressaram nesses cursos em 2023, que é o último ano que a gente tem esses dados. E aí eu pesquisei a quantidade de pessoas que ingressaram para a gente ter uma ideia de popularidade, ver quais são os cursos que são mais populares, os que, por consequência, tem mais vagas disponíveis e que as pessoas conhecem mais no mercado. E para fazer isso, o que eu fiz foi baixar os dados, a planilha de dados do Censo da Educação Superior de 2023, importar isso para um banco de dados e trabalhar ali uma consulta SQL para filtrar todos os dados de cursos relacionados à computação. Bom, depois disso eu agrupei pelo nome e ordenei pela popularidade para ter uma ideia de quais são os cursos mais populares. No final eu cheguei nessa tabela, uma tabela com 94 cursos. 94 cursos. Na verdade não são bem 94, porque tem nomes que estão repetidos, tem nomes que estão duplicados. Por exemplo, se uma faculdade chama Engenharia de Computação e a outra chama Engenharia da Computação, é o mesmo curso, mas nessa tabela vai aparecer 2 vezes. Mas dá para ter uma ideia da quantidade de opções que a gente tem aí de cursos de computação no Brasil. Bom, e tem vários cursos legais nessa lista. Tem coisas específicas como agrocomputação, desenvolvimento de aplicativos móveis, várias coisas bem específicas. E eu vou deixar o link para essa tabela aqui na descrição, caso você queira explorar mais essa tabela, olhar quantas pessoas entraram em cada curso, o que é bacharelado, o que é curso de tecnologia. Então o link aqui está na descrição aqui embaixo. E dentre todos esses eu tive que selecionar 6 cursos para te recomendar sem medo. E para fazer essa seleção, para fazer essa filtragem, eu usei 3 critérios. Bom, o primeiro é um curso focado em software, se é que você quer trabalhar como programador. É um curso que não é específico demais, para te dar opções no futuro. E é um curso que tem bastante vagas no Brasil todo, em várias faculdades, para você ter bastante opção na hora de entrar. Bom, a lista ficou assim. Análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, sistemas de informação, sistemas para a internet e engenharia de computação. E aí cada um desses cursos tem a sua particularidade, então eu selecionei algumas grades aí, matrizes curriculares, para a gente dar uma olhada em cada uma delas. Bom, análise e desenvolvimento de sistemas. Esse é o queridinho da atualidade. Esse é o curso que teve mais ingressantes em 2023. Mais de 200 mil pessoas começaram esse curso. Ele é um curso tecnológico, é um curso de menor duração. Ele vai durar entre 4 e 6 semestres, dependendo da faculdade que você vai fazer. E o ponto forte específico dele é que ele é um curso que te permite aprender programação, aprofundar em computação, mas sem carregar muito na matemática, não tem tanta matemática. Eu até acredito que seja por isso, além da duração mais curta, que seja por isso que ele seja um curso tão popular, que você consegue estudar programação sem ter que encarar cálculo, estatística, essas coisas. E aí, para olhar a grade dele especificamente, eu selecionei a grade do IF, daqui de Goiás, e de uma faculdade privada que é a Unip. A primeira grade aqui que a gente vai olhar é a grade de análise e desenvolvimento de sistemas do IF, daqui de Goiás. Ele é um curso de 6 semestres. E você vai ver que em todo semestre você tem pelo menos 1 ou 2 matérias de programação. Então você vai começar ali com algoritmos, com fundamento de computação, vai trabalhar com estrutura de dados, vai ter várias matérias de programação, provavelmente linguagens de programação, ali no 4º e no 5º período. Tem matérias específicas, bem interessante, para programação para web, 1, 2 e 3. Você vai ter ali análise de sistemas, banco de dados, 1 e 2, então é bastante foco nesse sentido também. Além, é claro, de várias optativas que provavelmente vão te oferecer opções focadas em programação e desenvolvimento para você escolher. Bom, a segunda grade que a gente vai olhar aqui é a grade da Unip. E na Unip, análise e desenvolvimento de sistemas tem 4 semestres, então são 2 anos. E a grade no site não está separadinha por períodos, está em ordem alfabética, mas está bem evidente a quantidade de matérias na área de programação que tem. Análise de sistemas orientados a objetos
banco de dados, desenvolvimento de software para a internet, você vai ter ali engenharia de software 1 e 2, você vai ter também a linguagem e técnicas de programação, vai ter lógica, vai ter ali programação orientada a objetos, programação orientada a objetos 2, projeto de sistemas orientados a objetos, vai ter tópicos especiais de programação orientada a objetos, então provavelmente é um paradigma que tem bastante foco ali no curso deles. E, olhando bem aqui, praticamente não tem matemática. Se você for olhar, você vai ver ali estatística e matemática para computação. Então é um curso bem leve em matemática também, bem focado em programação. Qual que é o perfil do cara que formou em análise e desenvolvimento de sistemas? Aqui eu peguei um clipe dos sites das duas instituições, e ambas vão bater na mesma tecla, que é um cara que trabalha no ciclo de vida do desenvolvimento de software como um todo. Então ele analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais. Então a realidade do curso é essa, um curso que vai te trabalhar desde o começo ali como é que você especifica um sistema, até depois que foi desenvolvido, todo projetado, desenvolvido, entregue, como você mantém esse sistema funcionando. O próximo curso é Ciência da Computação. E esse é um clássico. Esse é o curso, provavelmente o curso mais antigo dessa lista, o curso que existe há mais tempo. E é uma escolha segura. Se você tolerar a matemática que tem no curso, você pode ir sem medo de errar. Geralmente é um curso que dura entre 8 e 10 semestres, depende da instituição. E o ponto forte dele, óbvio, é, claro, a profundidade dos itens de computação, mas também a profundidade de matemática que ele vai abordar, para quem gosta. E aí, para a ciência da computação, eu selecionei novamente duas grades, de uma pública e de uma privada, para a gente dar uma olhada. E da pública que eu selecionei foi da Federal do Paraná, bem organizadinha a grade ali, com o fluxo de transição entre as matérias. E se você olhar, a profundidade dos tópicos de computação e programação é gigante. Tipo, todo semestre você vai ter pelo menos duas matérias na área de computação e de programação. Então, toda essa parte roxinha, rosa aí é computação ou programação. A parte verde também é programação. A parte em amarelo é de computação de maneira geral, não necessariamente voltada só para programação, mas para arquitetura de computadores e compiladores e sistemas operacionais. Então, bastante profunda. E, claro, tem ali também toda aquela base de matemática que é um clássico desse curso. A segunda grade que eu selecionei é da PUC, daqui de Goiás. E da mesma forma que no outro, são 10 semestres, são 5 anos. E todo semestre você vai ter pelo menos uma ou duas matérias de programação e uma matéria pelo menos de matemática. Então no primeiro semestre você já começa com algoritmos, laboratório de programação, engenharia de software. E no segundo semestre já entra também cálculo diferencial integral, vai entrar geometria analítica, além das matérias de programação. E aí segue, pelo menos uma ou duas matérias de computação, programação por semestre, e pelo menos uma matéria de matemática ali para dar um aprofundamento. Qual que é o perfil do formado na ciência da computação? Eu peguei a descrição nos sites das duas instituições, mas basicamente ele vai abordar muito parecido com o que a gente viu antes, que o profissional ele vai ser capaz de analisar, projetar, desenvolver, programar, validar e gerenciar projetos de software. E uma coisa que é interessante, não aparece muito nessas descrições aqui, mas em várias outras instituições aparece, é que para o cientista da computação especificamente, a carreira acadêmica é muito propícia. Então, muitas instituições vão falar que, além de você ser capaz de projetar o software, você também é capaz de estudar, analisar, pesquisar e trabalhar com pesquisa científica voltada tanto para a computação quanto para a matemática, com base no seu conhecimento. E o próximo, engenharia de software, é a escolha óbvia. Ele é o curso mais direcionado para desenvolvimento de software. Se você puder fazer, se tiver a opção de fazer, vai sem medo, que não tem erro. Geralmente ele vai durar 8 semestres. E o ponto forte principal é que, cara, você vai estudar todo o ciclo de desenvolvimento. Então é como se fosse uma análise de desenvolvimento de sistemas, mas a nível de bacharelado, com muito mais carga horária, com muito mais profundidade, com uma dose de matemática também, um curso de engenharia, mas é um curso bastante aprofundado em todos os aspectos do desenvolvimento de software. Bom, a primeira grade que eu selecionei aqui de engenharia de software é a grade da UFG, e já para me contradizer ao vivo, ela é uma grade um pouco diferente do geral que você costuma ver para engenharia de software, porque ela é uma grade que não tem tanta matemática.
Geralmente a engenharia de software ela vai começar já te colocando no cálculo, colocando em geometria analítica, e essa grade da UFG ela é uma grade recente, ela é uma grade de 2023, se eu não me engano, 2022, uma mudança recente que colocou a matemática mais tarde no curso e diminuiu um pouco essa cobrança pela matemática. Mas é uma grade bastante interessante e ela deixa bem claro aqui o enfoque que você tem, a profundidade que você dá nos aspectos de programação e no ciclo todo de programação. Então você vai ter ali no começo o aprendizado da programação e depois um estudo de todas as etapas do desenvolvimento. Você vai ter análise e projeto de algoritmos, depois disso você vai ter ali arquitetura de software, a implementação e integração de software, manutenção de software, qualidade, testes. Então, é uma grade que fica evidente aqui que você vai olhar para todo o ciclo de desenvolvimento. Bom, a segunda grade que eu selecionei aqui é a grade do Centro Universitário IESB, e eles organizam a grade de um jeito um pouco diferente, organizam em ciclos, mas basicamente cada ciclo é um ano do curso, são 4 anos também, da mesma forma que no UFG. E basicamente o módulo 1 e 2 seria o primeiro semestre, 3 e 4 o segundo semestre, 5 e 6 o terceiro e assim vai. E ela é uma grade bem parecida na parte de programação com a UFG, porque ela vai te ensinar todos os aspectos ali, vai começar com introdução à programação, algoritmos, lógica, etc. Mas aos pouquinhos vai colocando a parte teórica do ciclo de desenvolvimento como um todo. Então vai ter engenharia de software, você vai ver algumas coisas específicas como banco de dados. Eu vi aqui linguagem de programação para web, que é uma coisa mais específica, mais diferente um pouco. Mas essa aqui também é uma grade clássica de engenharia de software. A maior parte das grades de engenharia de software vai ser desse jeito. Já coloca cálculo 1 no primeiro semestre. Então você já vai entrar na faculdade estudando cálculo. Isso é o padrão, provavelmente é o que você pode esperar encontrar na maior parte dos cursos de engenharia de software. O caso da UFG é uma exceção nesse sentido. E qual que é o perfil do formado em engenharia de software? É parecido com o que a gente já viu antes nos outros cursos. Aqui eu peguei novamente do site das instituições, mas basicamente é um profissional apto a lidar com os requisitos do software, propor uma solução, construir, testar, manter, e isso tudo usando os processos adequados. Então você vai ter tempo de olhar para esses processos adequados, para teoria, para padrões de projeto e todas essas teorias relacionadas a design de software. O próximo curso é Sistemas de Informação. Ele também é um curso de 8 semestres, de 4 anos, um bacharelado. E o ponto forte dele para mim, especificamente, é que além da teoria de programação e computação que você vai estar estudando, ele vai te dar pitadas de teoria de administração de empresas, o que pode ser útil no futuro aí da sua carreira. E a primeira grade que eu selecionei de sistemas de informação é a grade da UTFPR, que é a Federal Tecnológica do Paraná. E eu peguei essa grade especificamente porque ela é uma grade bem interessante, bem profunda, e é uma grade que te dá muitas opções, o que é bem interessante. Se você for olhar, conforme os semestres vão passando, você tem cada vez menos matérias escolhidas por você e cada vez mais espaço para selecionar optativos. Então, ele é um curso que vai te dar introdução na área de programação, computação, a parte teórica de desenvolvimento de software. E aí você, conforme vai escolhendo as optativas, você vai escolhendo, você consegue escolher optativas relacionadas a desenvolvimento de software especificamente, ou a áreas específicas do desenvolvimento de software, conforme você vai evoluindo aí no seu aprendizado. Então, entre as optativas que você pode selecionar, por exemplo, você vai ter aqui desenvolvimento integrado de sistemas inteligentes, vai ter a parte de engenharia de software 2, que provavelmente é um aprofundamento das teorias de engenharia de software. E aí no terceiro extrato, que eles chamam aqui, você tem a possibilidade de selecionar uma gama gigantesca de matérias diferentes e focar o seu curso na parte de processo de desenvolvimento ou computação gráfica, processamento de sinais, interação humano-computador, a parte de interfaces, interação com o computador, banco de dados, sistemas embarcados. Então, ele é um curso muito interessante, bastante profundo, tanto na base teórica inicial, quanto na possibilidade de você escolher um tópico específico. Então, é um curso bem interessante aí. E a segunda grade que eu selecionei é a da UniAlpha, e ela é uma grade parecida com muitos outros dos cursos que a gente viu aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que vai ter cálculo, só que você não vai entrar fazendo cálculo,
Na verdade, vai ter uma preparação para cálculo. Então, tem aqui pré-cálculo 1 e pré-cálculo 2, que eu acredito que seja um retreinamento de matemática, a partir de funções lá do ensino médio, para você chegar em cálculo já preparado, talvez até derivadas e coisas, para você chegar em cálculo preparado para encarar cálculo. E nesse meio tempo você vai estar estudando desenvolvimento, vai estar estudando arquitetura de computadores, lógica. Tem um negócio interessante aqui que é a administração de carreira, uma coisa que é um pouco rara de ver nas grades, mas que é interessante para você otimizar sua carreira para o futuro. Banco de dados, lá no quinto período vai vir de novo ali matemática e estatística. Se eu não me engano, foi aqui que eu vi também, ele está aqui, pesquisa operacional, isso, que também é um pouco de matemática, modelagem matemática de problemas e tal. Então, é uma grade legal, interessante. Ela não é tão flexível quanto a grade lá da UTFPR, mas é uma grade que vai te dar formação profunda em programação e um pouquinho de matemática ali para te ajudar nos problemas de computação que você vai resolver mais para frente. E qual que é o perfil do formado em sistemas de informação? Aqui, novamente, eu peguei do site das instituições e você vai ver que é basicamente a mesma coisa que a gente já viu antes. É um cara que consegue trabalhar em todos os aspectos do desenvolvimento de software. Nesse caso específico, e aí tem a ver com aquilo que eu comentei lá no começo, de ser um curso que tem um pouquinho de administração incluso, é que os sites geralmente vão falar a respeito de gerir recursos, gerir sistemas de informação. Então, igual eu falei, vai ser um curso que pode te preparar para trabalhar com gestão de departamentos, gestão de empresas, do ponto de vista administrativo da coisa. Então, se é uma coisa que você tem interesse, por exemplo, é um curso que seria capaz de te preparar nesse sentido. E o próximo que eu selecionei aqui é o curso de Sistemas para a Internet. Esse é um curso interessante porque ele é um curso muito parecido com análise e desenvolvimento de sistemas. Ele é um curso também de 4 a 6 semestres, de 2 ou 3 anos, é um curso tecnológico. E a diferença para análise e desenvolvimento de sistemas é que você, na hora que for estudar programação, você vai estudar tecnologias e linguagens que são aplicáveis para desenvolvimento para a internet, para a web. E eu achei isso interessante, especificamente porque a área de web, a área de internet, é uma área que contrata muito. Então, do ponto de vista de mercado, carreira, pode ser bem interessante. E uma das grades que eu selecionei para esse curso aqui é da FATEC Jaú, lá em São Paulo. E na FATEC, esse é um curso de 6 semestres, são 3 anos. Se a gente for olhar a grade, vai ver que é bastante focado na parte de internet. Então, logo no começo, você já tem ali padrões de projeto de sítios para internet, você vai ter criação de conteúdo para web, que não é programação, mas é para questão focada para questão de internet. E, lógico, algoritmos, programação. E aí, na sequência, estrutura de dados. Ali no meio, você vai ter servidores e sistemas operacionais. Você vai ter bancos de dados na internet. Engenharia de software para web. Mais para frente lá vai ter desenvolvimento para dispositivos móveis 1 e 2, vai ter desenvolvimento para servidores 1 e 2, vai ter um olhar para arquitetura orientada a serviços. Então, realmente, é bastante focado em programação, mas programação para a web, para a internet, para as tecnologias demandadas na hora de desenvolver para a internet, sites, sistemas de internet. E a segunda grade que eu selecionei é da Escola Técnica Alcides Maia, se eu não me engano, de Porto Alegre. E ela é uma grade um pouquinho diferente aqui porque ela é um pouco menor. São 5 semestres, então é um curso que em 2 anos e meio você conclui. Mas se você for olhar, ela é muito parecida. Então vai ter introdução à programação, algoritmos, mas também vai ter a parte de sistemas para web, fundamentos de sistemas para web, banco de dados, linguagem de programação para web, 1, 2, 3... que mais? Padrões de projeto de sistemas para a internet, jogos para web, que é um negócio bem interessante também, diferente. Então, ele é um curso um pouquinho mais curto do que o da FATEC, especificamente, mas tem a mesma abordagem teórica da programação e depois essa aplicação para os conteúdos, para o desenvolvimento da internet. E esse foco específico para a internet fica bem claro quando você pega ali o perfil do formado no site das instituições, né? Então, por exemplo, pegando ali direto da Alcides Maia, o curso de Sistemas para a Internet forma profissionais com competências para o desenvolvimento de sistemas, projetar, desenvolver e instalar banco de dados, páginas para a internet, programas de computador, e é a porta de entrada para outras áreas de TI. Isso porque te ensina ali os fundamentos de programação. Bom, o último curso da lista é Engenharia de Computação.
que é o curso que eu fiz. Ele é um curso de 8 a 10 semestres. A minha grade especificamente teve 12 semestres, mas é porque na minha época era um curso que não era integral, era um curso que você fazia ou de manhã ou à noite. Então, como a carga horária era grande, você precisava ali de 12 semestres para formar com tranquilidade. Era possível formar em 10, mas a programação original era de 12 semestres. E o ponto forte desse curso especificamente é que, da mesma forma que a ciência da computação, ele vai te dar uma base teórica de computação muito profunda e uma base de matemática muito profunda também. Então, você vai ter muito cálculo, estatística, geometria analítica, etc. E, além do que a ciência te oferece, ele também traz uma bagagem de engenharia. Não é muito útil para a parte de programação especificamente, mas se você tem interesse em aprender estrutura de materiais, desenho, resistência dos materiais, a parte de circuitos elétricos, a parte de engenharia elétrica de maneira geral, é bem provável que você acabe pegando bastante coisa nas grades por aí. Bom, a primeira grade que eu selecionei é justamente a grade da UFG, que foi onde eu formei. E, igual eu falei, essa grade ela tinha 12 semestres e agora ela tem 10. Mas está muito parecida. Algumas coisas viraram optativas, algumas coisas ficaram melhor distribuídas entre os semestres também. E a característica principal que você vai ver aqui, e não só na UFG, mas em todos os cursos de engenharia de computação, é que você vai ter computação, programação, uma vez por semestre. 2 com sorte. Você vai ter matemática, vai ter física, vai ter tópicos de engenharia e vai ter um tópico de computação e programação. Então, ela não é tão intensa em programação por semestre. Então, demora para você aprender bastante coisa, digamos assim. E a segunda coisa que você vai notar é que ela é bastante carregada em matemática, física, cálculo, estatística, álgebra, um monte de outras coisas desse sentido, e em coisas da parte de engenharia. Então, por exemplo, você vai estudar circuitos elétricos, você vai estudar, que é interessante aqui, sistemas de controle e parte de automação, o que mais? Fenômenos de transporte, circuitos lógicos, resistência dos materiais, isso é tudo coisa de engenharia. Então, a parte de programação ela fica um pouco esparramada. Então, se o seu foco é só programação especificamente, ele é um curso que vai te trazer um pouco de sofrimento nesse sentido. No caso da UFG especificamente, nos últimos semestres você pode escolher várias optativas. Cada semestre você escolhe pelo menos uma, e você pode escolher optativas da área de desenvolvimento. Então, você consegue estudar um pouco mais de programação pegando optativas específicas da área de desenvolvimento. Então, banco de dados, engenharia de software, gestão de projetos de software, programação de sistemas em tempo real, sistemas distribuídos, essas coisas todas. Então, você complementa a parte de computação pegando essas optativas dessa área específica. E aqui eu selecionei a grade de uma particular, da Univoltaire, e ela é relativamente diferente da UFG. Primeira diferença específica é que ela só tem 8 semestres, então é um curso de 4 anos. E a segunda coisa que você vai notar é que a parte de engenharia elétrica especificamente não entra tanto aqui. Não vai ter como fugir de cálculo, não vai ter como fugir de processamento de sinais, eletrônica digital, mas a parte de, por exemplo, circuitos elétricos, a parte de máquinas elétricas, essas coisas não entram muito aqui. Muito porque a grade lá da UFG era uma engenharia elétrica voltada para a computação e foi sendo adaptada. A outra diferença que é interessante aqui é que lá a gente tinha as optativas que você podia escolher para a área de desenvolvimento, programação, mas aqui já escolheram para você e são tecnologias que estão atraentes no mercado. Então você vai estudar internet das coisas, você vai estudar computação em nuvem, você vai estudar visão computacional. O que mais que tem aqui que é interessante? Robótica. Então, lá você tinha as optativas, aqui as optativas foram escolhidas para você estudar as coisas que o mercado está interessado no momento. Então, bem interessante também, uma grade bem interessante. Então, aqui novamente eu peguei qual que é o perfil do formado de cada uma das universidades, e aí a grade vai ditar o perfil esperado do formado. No caso da UFG, você vê que tem bastante coisa de engenharia, a parte de engenharia elétrica. Então, eles vão falar que o profissional tem formação em automação industrial com capacidade de desenvolver e manter sistemas computacionais. De fato, é o que a grade está entregando com esse tanto de automação, controle, engenharia elétrica. Já no caso da Univoltaire, ele vai falar mais da parte de computação, então da parte de, por exemplo, segurança da informação, inteligência artificial, sistemas embarcados, sem falar tanto dessa parte de controle e automação.
Bom, é isso. Essas são as minhas 6 recomendações. São 6 cursos que eu recomendo para você fazer aí sem medo. Tá, Kowalski, mas e como é que eu escolho? Dessas 6 opções que você me mostrou, daqueles 94 cursos, e a minha dica, a única dica que eu posso te dar é que você tem que ser pragmático. Você tem que escolher a melhor opção que você possa começar hoje. Então, de tudo aquilo que você consegue começar hoje, qual é a melhor opção? Você pode até mudar de curso ano que vem, você pode mudar de instituição, ou não, você pode decidir ficar onde você está, continuar o curso, terminar o curso que você estava fazendo. Mas o importante mesmo é começar a aprender hoje. Nessa área de programação, cada ano conta. Então, quanto antes você começa, melhor. Bom, eu comprometido 4 perguntas para te ajudar a tomar essa decisão. E a primeira pergunta é, o que você pode fazer? Então, você não vai mudar de cidade se você não pode, você não vai fazer uma faculdade cara se você não pode, você não vai fazer um curso integral se você não pode. Então, de todas as opções disponíveis para você, tenta primeiro selecionar aquelas que você pode e eliminar aquelas que você não pode fazer. E aí a segunda pergunta é, quais são as melhores opções que você tem? Então, dentro daquilo, tudo que você pode fazer, você vai olhar quais são as melhores opções, quais são os melhores cursos. Então, você vai olhar lá no site do MEC, eu posso deixar o link aqui do site para você olhar esse. Quais são as melhores instituições, qual é o curso mais bem avaliado, quais são os cursos que não são tão bem avaliados assim. E aí você seleciona aqueles que são os melhores e elimina aqueles que não são bons. A terceira pergunta é, quais você gosta mais? Então, daqueles que você pode fazer, daqueles que são os melhores, os mais bem avaliados, quais você gosta mais? Vai olhar para a grade, vai olhar as matérias que você vai estudar em cada um desses cursos e pensar, pô, eu conseguiria estudar isso? Ah, tem muita matemática, ou tem matemática de menos. Ah, eu gostaria de estudar eletrônica, esse aqui não tem, mas essa engenharia aqui tem. Ah, eu gostaria de ver só software. Ah, eu gostaria muito de estudar desenvolvimento para a internet, porque eu gosto muito de internet. Então essa é a hora que você vai olhar para as coisas que você gosta de fazer e eliminar lá daquelas opções que você pode fazer e que são as melhores, eliminar aquelas que você não gostaria e selecionar só aquelas que você gostaria de fazer. E aí, por último, mas não menos importante, a quarta pergunta é, em quais opções eu consigo entrar? Então, pô, você selecionou aquilo que você pode fazer, que encaixa na sua realidade, quais são as melhores opções dentre essas, quais opções que você mais gosta, e agora você vai olhar, pô, a minha nota do Enem, eu consigo entrar nessa, mas não consigo entrar nessa. Então você já arrisca aquelas que não dá para entrar agora e foca naquelas que você pode entrar. Lembrando que o foco é, pô, tem que começar a estudar o quanto antes. Então, nessa etapa, você já tem boas opções que você consegue fazer e que você gostaria de fazer. Então, qualquer uma das escolhas que você selecionar nesse momento vai ser uma boa opção. Uma dica final é, muita gente fala, pô, não compensa fazer faculdade de computação, é muita enrolação, muita teoria, você não vai aprender nada do que você vai precisar no dia a dia do trabalho. E um pouco disso é verdade. Eu ainda vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Mas a versão resumida é, cara, faz. Você pensar, pô, entre fazer faculdade e não fazer faculdade, é claro que quando você faz, você se expõe a mais oportunidades, a pessoas, eventos e outras portas que podem se abrir. Você nunca sabe qual delas vai ser a porta premiada na sua carreira. E além disso, você também não pode deixar a faculdade interferir na sua formação. Então, você vai estudar as matérias da faculdade, mas você vai continuar vendo as coisas específicas. Você vai estudar as tecnologias que o mercado está contratando, aquilo que as empresas estão contratando no mercado hoje em dia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, se tiver precisando de ajuda para tomar alguma decisão, deixa um comentário aqui, vou tentar te ajudar. E aproveita para compartilhar esse vídeo, para deixar um like, para se inscrever no canal e até a próxima.